Meus alunos, vamos começar agora a falar sobre legislação radiológica. Bem, as leis que regulam a radiologia é a Lei 7.394, de 29 de outubro de 1985, publicada pelo Diário Oficial da União de 30/10/85. Ela regula o exercício da profissão de técnico em radiologia e dá outras providências. Também, nós vamos ver que também tem a Lei 10.508, de 10 de julho de 2002, que ela altera o inciso 1 do artigo 2 da Lei 7.394, de 29 de outubro de 85. Ela só faz uma pequena alteração. Que alteração é essa? Na lei está dizendo que o aluno, para fazer o curso de técnico em radiologia, tem que ter o segundo grau completo. E com a alteração da 10.508, isso muda para o ensino médio completo. E também temos o Decreto-Lei 92.790, de 10 de junho de 1986, que ele regulamenta a Lei 7.394, de 29 de outubro de 85, que regula o exercício da profissão de técnico em radiologia e dá outras providências. O que é isso? Toda lei, quando ela é publicada, ela não consegue, não está preparada para ser aplicada. Ela precisa de alguns acertos para que ela possa ser devidamente aplicada. Então, uma lei, depois de 1 ano ou 2, ela precisa de um decreto-lei para dar aplicabilidade a esta lei. Então, por conta disso, né, o decreto ele vai ter mais artigos do que a própria lei, porque ele vai ter que dar as definições daquilo que a lei não define. Vamos dar uma olhada na nossa lei. No artigo 1º, né, da lei, ela vai estar dizendo praticamente quais são as áreas em que o técnico de radiologia pode vir a atuar. Inciso 1, radiológica no setor de diagnóstico. Que é isso? São todas as áreas diagnósticas, como raio-x, densitometria óssea, ressonância magnética, tomografia computadorizada, mamografia. Todas essas áreas entram no inciso 1, que é radiológica do setor diagnóstico. Número 2, radioterápica no setor de terapia. É justamente a área da radiologia em que ela vai estar devidamente atuando no tratamento do paciente, que é com a radioterapia para os pacientes que detêm câncer. Radioisotópica no setor de radioisótopos. Essa eu não vou explicar. Esse é um trabalhozinho para vocês que vai valer 2 pontos. Então prestem atenção. Primeira pergunta: o que são isótopos? Vocês vão ter que responder. E a segunda pergunta, que também vale 1 ponto, é: o que faz o técnico em radiologia quando trabalha com radioisótopos? Entenderam? Bem, também industrial, no setor industrial, e não preciso explicar, né? Que é a única área da radiologia que não é na área de saúde, né? É na área realmente industrial, em que ele vai trabalhar com navios, implosão de prédios que não tenham a infraestrutura para o engenheiro ver precisa ser descoberta e outras coisas afins, dentro da agricultura, inclusive. Também de medicina nuclear. A medicina nuclear é uma área da medicina que atua com radiações
que não vão prejudicar o paciente, mas que ajuda na melhora de determinados quadros. E o técnico também pode atuar ajudando o médico, na medicina nuclear, nesse tipo de procedimentos. Bem, o inciso 2 vai dizer quais são as condições para o exercício da profissão de técnico em radiologia. Primeira delas, ser portador do certificado de conclusão do ensino médio. Aqui nessa publicação já está alterado aquilo que na 10.508 já estava dizendo, que é alterar do segundo grau do ensino médio. O inciso é alterado pela lei, como você pode ver, 10.508 de 2002. Também, no segundo artigo, diz possuir o diploma de habilitação profissional expedido por escola técnica registrada num órgão federal. Está vetado. Por quê? Porque isso aí vai precisar passar pelo decreto para dizer qual é o órgão federal que vai poder habilitar esse diploma. Parágrafo único. Toda entidade, seja de caráter público ou privado, que se propuser a instituir escola técnica de radiologia, deverá solicitar o reconhecimento prévio também de uma instituição que vai ser esclarecida no decreto-lei. As escolas técnicas de radiologia só poderão ser reconhecidas se apresentarem condições de instalações satisfatórias e corpo docente de reconhecida idoneidade profissional sob orientação de um físico tecnólogo, médico especialista ou técnico em radiologia. Parágrafo 1º. Os programas serão elaborados pela autoridade federal competente e válidos por todo o território nacional, sendo sua adoção indispensável ao reconhecimento de tais cursos. Cada escola ela vai ter que seguir o padrão do programa básico. Algumas escolas podem até acrescentar algumas matérias que elas achem que possa ser mais atual e ajudar mais o aluno no mercado de trabalho. Por isso, alguns cursos têm algumas matérias que outros não o têm. Parágrafo 2º. Em nenhuma hipótese poderá ser matriculado candidato que não comprovar a conclusão do curso de nível de segundo grau ou equivalente. Quer dizer, para fazer o curso de técnico em radiologia, você não tem que estar cursando. Você tem que ter o ensino médio completo. Parágrafo 3º. O ensino das disciplinas será ministrado em aulas teóricas, práticas e estágios a serem cumpridos no último ano do currículo escolar, de acordo com a especialidade escolhida pelo aluno. Veja bem, no começo, não está mais aqui, mas nas primeiras edições da lei, o curso de técnico de radiologia teria 3 anos de duração, que é mais até do que é o do tecnólogo hoje. Por isso, nesse parágrafo, está dizendo que ele pode escolher. Atualmente, não. Como o ensino está dentro dos parâmetros de cursos técnicos, ele só pode estagiar em uma opção, que é o raio-x. E se fizer alguma extensão, alguma especialidade, ele vai ter que também estagiar na extensão ou especialidade que esse aluno tenha feito, seja de tomografia computadorizada, radiologia industrial ou outras afins. Artigo 5º. Os centros de estágio serão constituídos por serviços de saúde e de pesquisas físicas que ofereçam condições essenciais à prática da profissão na especialidade referida. Quer dizer, sempre vai ser para nós raio-x. Artigo 6º. A admissão à primeira série da Escola Técnica em Radiologia dependerá 1. Do cumprimento da disposição do 2º parágrafo do artigo 4º desta lei, ele ter o ensino médio completo, da aprovação em exames de saúde, obedecidas às condições estatuídas no parágrafo único do artigo 45 do Decreto 29.155, de 27 de janeiro de 1951, isso para o seu estágio. E o artigo 7º diz que as escolas técnicas de radiologia existentes ou a serem criadas deverão remeter a órgão competente. O decreto vai esclarecer isso. Para fins de controle e de fiscalização dos registros, cópia da ata relativa aos exames finais, na qual constem os nomes dos alunos aprovados e as médias respectivas. O artigo 8º
vai dizer que os diplomas expedidos por escolas técnicas de radiologia devidamente reconhecidos têm âmbito nacional e validade para registro do que trata do ensino 2 do artigo 2º desta lei. Parágrafo único. Concedido o diploma, fica o técnico em radiologia obrigado a registrá-lo nos termos da lei. Registrar onde? No Conselho Regional dos Técnicos em Radiologia. O 9 foi vetado porque é um artigo que foi contemplado no decreto. O artigo 10 diz que os trabalhos de supervisão das aplicações de técnicos em radiologia em seus respectivos setores são da competência dos técnicos em radiologia. 11º. Ficam assegurados todos os direitos aos denominados operadores de raio-x devidamente registrados no órgão competente que adotarão a denominação referida do artigo 1 desta lei, técnico em radiologia, sendo que foi vetado porque, novamente, vou repetir, isso vai ser contemplado, o órgão competente, no decreto-lei da radiologia. Parágrafo 1º. Os profissionais que se acharem devidamente registrados na Divisão Nacional de Vigilância Sanitária de Medicamentos, DIMED, não possuidores de certificado da conclusão do curso em nível de 2º grau, poderão matricular-se nas escolas criadas na categoria de ouvinte, recebendo, ao terminar do curso, certificado de presença observadas as exigências regulamentares das escolas de radiologia. Isso eram para os profissionais que já atuavam na radiologia antes da regulamentação da profissão. Caso eles não tivessem nenhum curso de formação, eles precisariam passar por esses critérios ditos neste artigo. O parágrafo 2º diz que os dispositivos dessa lei aplicam-se no que couber aos auxiliares de radiologia que trabalham na câmara clara e escura. Não existe mais formação para esse tipo de profissional. Hoje, o técnico praticamente seria responsável por tudo. Artigo 12º. Ficam criados conselhos nacional e conselhos regionais de radiologia vetado. Novamente, vocês vão ver que no decreto-lei isso vai ser bem mais extenso, que funcionarão nos mesmos moldes do Conselho Federal e Regionais de Medicina, obedecida igual sistemática para a sua estrutura e com as mesmas finalidades da seção disciplinar e defesa da classe dos técnicos em radiologia. 14º, a jornada de trabalho dos profissionais abrangidos pela lei será de 24 horas semanais. Também vai ter mais alguns esclarecimentos no decreto sobre isso. O 15, vetado, porque também o decreto já esclareceu isso. E aqui é um artigo polêmico, que é o artigo 16º. O que está dizendo? Que o salário mínimo do profissional que exerce as técnicas definidas no artigo 1º desta lei será equivalente a 2 salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre estes vencimentos 40% de risco de vida e insalubridade. Vejam bem, o Código de Ética da Profissão, editado em 2011, o atual ainda não foi modificado, ele já acaba com isso. Ele diz que o técnico ele deve fazer seu salário de acordo com os pisos de cada região que ele trabalha. Quer dizer, ele não pode pedir menos do que o que está sendo naquela região. Não é mais aquela coisa nacional de 2 salários mínimos, né, e mais 40%. Não, ele vai ter que discutir. A insalubridade, ele ainda tem direito sobre o salário que vai ser incidido, mas não é mais 2 salários mínimos. Em alguns locais, algumas regiões podem ser até o equivalente, outras, às vezes, um pouco menos. O Poder Executivo regulamentará a lei no prazo de 180 dias. O artigo 18 diz que essa lei está em vigor a partir da sua publicação. E o artigo 19 revoga-se as disposições em contrário, e quem assinou foi o nosso presidente, José Sarney. Como eu disse, a Lei 10.508, ela só altera o inciso 2 da Lei 7.384. O que é isso? O inciso 1 do artigo 2º da Lei 7.394, de 29 de outubro de 85, passa a vigorar com a seguinte redação: ser portador do certificado de conclusão do ensino médio, não mais do 2º grau, como era antes.
né? E possui formação profissional no nível técnico em radiologia. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 10 de julho de 2002, 188ª da Independência e 14ª da República, Fernando Henrique Cardoso e Paulo Renato Souza. Encerramos esse momento por aqui e brevemente vamos falar sobre o decreto-lei. Abraços a todos.